Bom, galera, estamos aqui mais uma semana, né? Hoje a gente trouxe uma pessoa que, na minha visão, é um dos melhores profissionais aqui de Imperatriz, né? Sou meio suspeito para falar, mas é o Marcelo Oliveira. O cara fala assim, Marcelo Oliveira aqui em Imperatriz, você já sente assim um peso no nome. Onde você passa. Né? Onde você passa. O cara, primeiramente, o cara é boa pinta. Ó, o cara parece modelo da Rede Globo. Segundo, o cara é atleta. Olha pra perna dele aí. Dá pra dar um close na perna dele? Não, tô vestido. Mas o cara é um profissional. Atleta, pai, professor. Não. Cara, tem história pra contar. Homem é completo. Tem história pra contar. Homem é completo. Eu não vou nem me delongar muito aqui. Eu vou pedir pra que ele se apresente, né? Pra você conhecer um pouquinho dele. E... Gente, boa noite. O Lewis começou mentindo muito, mas eu vou ser mais realista. Vou ser mais realista com a minha apresentação. Eu sou o Marcelo, tem que falar Oliveira porque é um nome muito comum, né? Então tem que botar um sobrenome. E eu realmente tento me dividir nessa vida tripla aí, né? De profissional, pai e atleta. Que acaba sendo uma vida, um tripé que na verdade sustenta tudo que eu faço, né? Sendo o motivo de tudo que eu faço. E... é difícil até dizer, é claro que a família vem acima de tudo, né? Depois, só que eu enxergo muito o valor do trabalho, o trabalho sustentando tudo que eu posso dar para minha família. Então, assim, na verdade, é um tripé que eu tento me dividir nessas três áreas. Profissional, atleta, que é um hobby que eu sou efetivamente apaixonado. Todo dia eu acordo 5 horas da manhã, pego minha bicicleta por volta de 5h30, 5h40 e pedalo até umas 7h40, 8 horas. Aí eu começo minha jornada de trabalho. Então, já me condicionei a isso. Por incrível que pareça, parece até brincadeira, mas eu gosto de... eu faço isso e não me canso. É algo que traz energia para me aguentar essa porrada do dia, entendeu? Cara, qual que é a receita? Eu tô tentando. Só de acordar 5 horas da manhã. Só de acordar, vai começar a fazer pelo menos assim um café pra levantar. Elius, assim, de vez em quando eu até me pergunto, assim, mas sei lá, eu acho que é aquela velha história do hábito, né? Acho que a gente se acostuma e vai ficando natural. É tanto que tem dias que eu não tenho a necessidade, por exemplo, amanhã, sexta-feira, é o meu dia off, que eu dou assim pro meu corpo para dar uma relaxada da carga de treino da semana. Mas eu não consigo acordar mais tão tarde. Então, eu não acordo 5, mas 6 horas eu já estou ali de pé, tentando fazer alguma coisa. Aproveito e coloco alguma coisa na rotina nesse momento que eu não vou treinar. Bacana. Um dia eu chego lá. Né? Minha esposa me deu um incentivo hoje, então um dia eu chego lá. Mas enfim, cara... um incentivo ou foi uma cobrança? Rapaz, corta. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Mas vamos lá, cara. Tu te falou um pouquinho mais quem é o Marcelo, né? E eu queria que tu falasse pra mim aqui, né? Que todo mundo vai ouvir também, né? Vai saber quem é. O que o Marcelo faz hoje, assim? Quem é o Marcelo profissional, né? Atuante hoje no mercado? Eu acho que antes de falar do hoje, vamos falar do ontem, né? Não, vamos lá, do sobre começo. o processo, da jornada, como é que você chegou, onde tá. Show. Eu vou tentar ser bem objetivo, assim, pra não... Se eu for contar a minha história, né? Vamos chorar aqui não, né? Tem lenço ali. Mas assim, primeiro Leilson e Marcos, assim, esses dias eu estava até refletindo, né? Eu trabalho muito quando eu vou trabalhar com gestão de equipe, a gente bate muito na tecla de objetivo, metas e tal. E eu acho que a gente, como líder, tem que ser um espelho, né? E de vez em quando eu faço uma reflexão do Marcelo, se eu consigo ser um espelho, se eu consigo ter exemplos de vida para poder cativar a pessoa e dizer assim, vem, porque eu tô te dizendo que se tu fizer isso como eu fiz, vai dar certo. E, cara, uma coisa que eu percebi, assim, veio até uma herança familiar, assim, principalmente da minha mãe, que uma coisa que eu acho que fez diferença na minha vida, não que, por isso que eu acho que você começou mentindo, que eu não sou essas Coca-Cola todas, mas, assim, uma coisa que eu consegui fazer uma ruptura, né, nem criar, eu consegui fazer uma ruptura de linha de pobreza, digamos assim, digamos não, mas no sentido real da palavra. Consegui fazer uma ruptura de linha de pobreza da minha família, porque eu sou pobre de pai e mãe, que se juntaram para
fazer uma família mais pobre ainda. Então, desafiar a matemática, né? Então, eu consegui fazer uma ruptura com duas coisas, com várias coisas. Claro que uma consciência dos meus pais em relação a incentivar a gente a estudar e tudo, mas uma característica que eu tenho forte em mim é objetivo. Então, assim, eu fiz administração, por exemplo, porque eu quis, não foi falta de opção. Então, cara, eu queria fazer isso aqui. Então, eu sempre tracei assim, depois que eu fizer administração, eu quero fazer essa pós-graduação. Quando eu terminar essa pós-graduação, eu quero trabalhar para ter essa experiência de trabalho. Então, eu sempre idealizei onde que eu estou e onde que eu quero chegar. Não é, te falo isso porque não é balela para vender minha imagem. Realmente, eu sou assim. É tanto que hoje eu consegui instituir lá dentro de casa objetivos anuais também que eu consigo compartilhar com minha esposa e minha filha. Ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela entende o que a gente está dizendo para ela. E eu vejo que isso foi uma grande diferença na minha vida. Então, assim, entrei na faculdade de administração por querer, então era aquilo que eu queria. Meu sonho sempre foi ser um grande executivo de uma indústria. Esse era um sonho que eu tive. Quando eu fiz isso, é até engraçado. As primeiras empresas que eu comecei a distribuir currículo foi Vale, aqui em Imperatriz, porque era um perfil de indústria que era acessível a mim. Aí tive uma oportunidade de trabalhar numa distribuidora Ambev e sempre estava lá chavecando com um representante da Ambev, assim, cara, como é que eu faço para tu me levar para Fortaleza, para o canto, onde é a matriz mesmo? Porque eu queria trabalhar numa indústria, porque eu idealizava que eu ia ser um grande executivo, assim, era o que eu traçava ali para mim. E chegou um ponto assim que a vida foi fazendo uma pequena curva, né? Essa revenda que eu trabalhava fechou, foi vendida para a Ambev. E eu acabei realizando um sonho que foi trabalhar numa indústria que foi a Maiti. Só que eu trabalhei só 2 dias. No segundo dia, quando eu cheguei em casa, tinha uma carta do Banco do Brasil, um concurso que eu passei. Foi a primeira, assim, ruptura do meu objetivo, né? Aí vem aquela questão de segurança, concurso público, estabilidade, bancário, querendo ou não, ele tem um certo status, né? Eu falei, cara, eu vou correr para cá, eu vou largar aqui um pouco do meu objetivo para ir um pouco para ser um pouco mais conservador. Não me arrependo, porque isso me trouxe uma capacidade de mercado, assim, de entender o mercado muito forte, né? Porque hoje o mercado, querendo ou não, você pode utilizar o banco como parceiro ou ele pode ser o teu pior inimigo, né? Então, isso me deu uma consciência muito grande de mercado, conhecer também as empresas, os principais erros que elas estavam cometendo e tal. No meio desse processo, eu tinha terminado a administração, tinha um cara que fazia administração comigo, que ele era muito empreendedor até hoje, me convidou para ser sócio, não é nem que ele me convidou, eu vi ele ganhando dinheiro, eu falei, cara, deixa eu entrar nessa maré aí também, porque eu quero ganhar dinheiro também. E aí acabou que eu entrei na sociedade com ele, forcei uma entrada na sociedade dele, que ele tinha uns caminhões que ele rodava, puxava leite. E aí foi quando eu comecei ali a melhorar essa minha capacidade de gestão, né? Nessa empresa que a gente transportava, trabalhava nessa distribuidora, depois saí para ir para o Banco do Brasil, e aí fui pegando carcaça, né? De mercado, de lidar com pessoas, com esses desafios que a gente só aprende com o tempo. E aí, no meio desse processo, apareceu uma oportunidade de começar a ministrar uns cursos no Sebrae, no Senac e tudo. E aí foi onde minha carreira foi iniciando ali como consultor. Então, foi uma das únicas coisas da minha vida, engraçado, que eu não tracei objetivo. Foi acontecendo. Veio naturalmente, assim. Foi acontecendo. Só que eu sempre soube que eu precisava ter experiência, né? Então, eu continuei, assim, tentando empreender, tanto que veio a Oxigênio depois, como vocês conhecem, com o Wagner, o Diego e depois o Emanuel. Então, sempre vieram... eu fui sempre tentando empreender, atrelado com essa função de consultoria. Então, e aí eu fui remodelando esses meus objetivos. Então, hoje, assim, o que eu quero para mim? No meio desse processo, eu também passei no concurso para ser professor do Instituto Federal, que eu consigo conciliar isso muito bem. Então, hoje, o que eu enxergo para mim? Eu amo a sala de aula te força a estudar, está sempre atualizado, também te dá um network e um know-how gigantesco. E eu enxergo hoje que eu acho que eu sou ali um profissional, não vou dizer bebê mais, mas talvez um adolescente. Já tenho uma grande experiência de mercado. Hoje, ali na minha carteira de clientes, eu tenho empresas que faturam ali 200, 300 por mês, mas eu já consigo entrar em empresas que faturam
4, 5 milhões, como vocês sabem, em mês. Então, eu consigo lidar com isso. Então, eu estou crescendo ainda, na minha opinião, estou crescendo ainda como consultor. Acho que eu vou chegar muito além. Então, eu vejo hoje minha vida traçada nesses dois pilares, né? A docência e essa parte mais prática, que seria de mercado, que seria a consultoria. Penso ainda também em reabrir alguma empresa voltada para o comércio, né? Não mais como um celeiro para me aprender, mas sim para ganhar dinheiro, né? Para ter a recorrência. Inclusive, coloquei no questionário lá que vocês colocaram assim, qual é o teu maior gargalo hoje? Meu maior gargalo hoje, na minha opinião, eu sei que é recorrência. Porque se eu adoecer, se eu tirar férias, eu deixo de faturar. Então, eu preciso de recorrência. Então, eu estou ali, inclusive amanhã eu vou ter uma reunião com um rapaz que tem os mesmos planos que eu, é uma área completamente diferente, mas também tem planos de criar recorrência, para a gente talvez desenhar alguma coisa. Bacana. Tá? Então, sim, recapitulando, eu acho que eu tive essas experiências, acho que o grande diferencial da minha vida foi traçar esses objetivos. E hoje um dos grandes objetivos que eu tenho é recorrência. Eu preciso criar algo que me dê recorrência, que eu possa desacelerar no futuro e continue gerando receita. E Marcelo, a gente leu o teu briefing e observando a tua história agora, eu consegui entender muito melhor. Mas na tua trajetória, passando de empresa em empresa, sociedades, eu tenho certeza que tu não saiu pulando assim como, entre aspas, um macaco de galho em galho, né? Às vezes encerrou mal alguma sociedade, ou um negócio, às vezes não foi tão bem, e tudo isso foi trazendo bagagem para você. Sim. Mas dentro de todo esse teu background aí, principalmente de pessoas que vieram de famílias pobres, eu acho que tu já podia começar dando uma receita, tipo o que tu acha que foi o teu maior motivador para conseguir chegar onde está hoje? Marcos, assim, primeiro eu acho que não dá para ser o pular de galho em galho. Porque quando tu pula de galho em galho, tu acaba que, na minha opinião, assim, não é que você cria... claro que cada ação você gera uma experiência, né? Mas acho que pular de galho em galho, acho que a pessoa não está sabendo muito o que quer. Eu acho que é legal ele traçar, assim, experiências que ele quer ter para ele poder chegar onde ele precisa chegar. Então, eu quero abrir uma agência de publicidade. Que tipo de conhecimento, que tipo de experiência eu tenho que ter para poder ele ir aí efetivamente não pulando, mas tomando essas decisões. Eu vou te dar um exemplo. Graças a Deus, assim, todos os lugares que eu passei como profissional, né, como contratado, em nenhum deles eu fui desligado. Todos eu pedi para sair porque eu encerrei uma fase da vida e precisava construir outra fase de vida. Vou te dar um exemplo. Unisuma. Nossa, é uma instituição que eu sou apaixonado. Eles trabalham, além da qualidade do ensino, eles trabalham muito esse aspecto humano. E aí chegou um momento que eu vi assim, não dá mais, não tá, eu tô aqui, isso não está mais condizente com o meu objetivo. Então, é uma atividade que está tirando a minha energia, tanto como profissional e principalmente como pai, porque eu trabalhava lá à noite. E aí foi um ciclo que eu fui e encerrei, né? Pedi, como eu falei, tem um carinho por lá e eu espero que as pessoas lá também tenham um carinho por mim. Então, pedi para encerrar esse ciclo que eu vi que eu já tinha, não casava mais esses objetivos. Então, o principal conselho que eu dou é, cara, traça o teu objetivo e defina assim, o que tu precisa aprender para chegar até lá. Entendeu? O que tu precisa aprender para chegar até lá. Vou te dar um exemplo. Eu quero muito fazer o meu dinheiro girar. Uma lição que eu aprendi muito com aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, não adianta, assim, você se matar. Eu tô na idade de me matar de trabalhar, eu vejo isso, mas eu quero chegar num determinado momento que eu não quero mais me matar de trabalhar. Eu quero ter renda, né? E aí eu tenho certos planos, só que eu não tenho conhecimento do mercado, né, do segmento. E aí eu já estava conversando com um amigo meu para ver se ele me insere um pouco no segmento, para mim ir aprendendo, para depois eu pensar em fazer. Então, acho que tudo tem que ser muito estratégico, tá? Do que ficar pulando de galho em galho e tal. Acho que isso não... Você só perde tempo de vida. Tem gente que fala que toda experiência é válida, né? Mas se você tiver objetivo, é muito melhor, né? Mais válido. Tu constrói a tua experiência, né? Fora que tem muita gente que tem essa questão de você ficar pulando de emprego, né? Não, vou pegar aqui a experiência aqui, ali é diferente, a visão daquele gestor é diferente, então vou aprender um pouco com ele. Tu acaba te queimando. Deixa eu te dar um exemplo. Meu pai
Meu pai é caminhoneiro, trabalhou muito tempo da vida dele no Paraíba. Meu tio, ele foi a vida inteira no Paraíba. E assim, uma empresa sensacional. Eu nunca vi uma empresa para conseguir o envolvimento dos funcionários como o Paraíba faz, né? Você vê que são caras apaixonados pela instituição. Mas eu olhava ali a vida do meu tio e a vida do meu pai e ficava pensando assim, eu nunca vou trabalhar nesse tipo de empresa. Porque eu ficava com receio de me apaixonar também e de passar a vida toda e não conseguir dar esse salto. E quando eu estava na faculdade, eu tive uma mega de uma proposta para ir para Liliane. E eu fui lá, a menina falou assim, não, eu quero que tu venha fazer entrevista. Eu falei, não, eu vou ir conversar pessoalmente. E eu cheguei só para a menina dizer, olha, eu vim te dizer que eu quero recusar. Ela, mas você nem escutou ainda como é que vai ser? Eu falei, não, é porque eu já botei na minha cabeça que eu não quero esse tipo de experiência na minha vida. Isso eu tinha uns 20 e poucos anos. E aí eu recusei e a menina ficou uns 2 meses assim. Acho que ela ficou tão espantada com a resposta, né? Porque realmente era uma boa proposta. Era como assim, se na época eu ganhava ali um salário mínimo e meio, eu ia ganhar uns 3 a 4. Mas eu não quis, porque não era o nicho, o segmento de mercado que eu queria trabalhar, não era o tipo de empresa, nada contra. Paraíba, Liliane, esse tipo de empresa. Mas não era o segmento que eu queria atuar diretamente como funcionário. Fugiu do teu objetivo também, não fugia? Completamente. E aí eu não aceitei. É porque também você já era um cara que sabia o que queria, né? Sim. Mas você como professor, imagino, do ensino médio, né? Hoje sim, do ensino médio. Mas já trabalhei muito no ensino superior. Vamos lá, Marcelo. Como professor, você se depara com muitos jovens que estão no 3º ano, 2º ano, mas não sabem o que vão fazer quando crescer. Uhum. Né? Então, assim, a gente vê que o Marcelo, ele era um jovem, além do seu tempo, tanto para aquela época quanto para agora, porque poucos jovens hoje sabem o que de fato eles querem fazer profissionalmente, né? E eu acho que esse é um grande desafio aí, que inclusive acaba refletindo em muitos negócios. E eu já entro no teu hoje, né? Como profissional, como empresário, consultor. Porque tem muito empresário que, às vezes, nem sabe que precisa de consultoria, ou contrata consultoria porque não sabe para onde caminhar, está há 15 anos no mercado, só construindo tudo no facão ali e tal. E tudo isso é reflexo dessa construção, né? Aí, Marcelo, trazendo para o teu hoje, a gente queria entender um pouco melhor sobre como funciona a atuação da tua consultoria, em que parte você entra exatamente, e que tu citasse alguns cases para nós, né? Show de bola. De empresas que estavam... Primeiro assim, eu nunca vou ser, não posso dizer, melhor do que um empresário que está ali 20, 30 anos, que construiu um negócio. Então, longe de mim ter essa percepção de que vou entrar na empresa do cara e que sou melhor do que ele, que estou ali para ensinar algo para ele, como que ele vai gerenciar a empresa dele. Entendeu? O cara já teve um mérito de chegar até ali. O que a gente entra para fazer é complementar alguma outra deficiência que ele tem. Se tu for parar para analisar, 99% dos empresários, eles são ótimos vendedores. Eles conhecem o produto, o mercado, o segmento dele, né, a clientela, isso aí eles dominam. Onde que os caras acabam pecando? Na gestão principalmente de números. E há uma parte assim que eu sempre fui apaixonado. Então, eu acabo entrando exatamente nessa área para o gestor, porque é uma área de suporte dele, e aí, quando você chega em determinado momento de empresa, você só cresce se você tiver boas informações, porque não dá mais para tomar decisão com base em achismo. Então, eu entro, Marcos, para fazer exatamente isso, organizar para ele poder ter essas boas informações. Então, o que eu faço? A grosso modo, né, no meu principal core business, como o pessoal fala, né, principalmente essa organização de gestão para depois dar o passo pro planejamento, tá? Então eu vou do menorzinho, organizo caixa, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, informação de lucratividade, ticket médio, o cara tem tudo isso. Aí depois a gente passa para poder analisar isso. Eu vou te dar alguns exemplos negativos e outros positivos. Certa vez, isso tem uns 5 anos mais ou menos, cheguei na empresa do cara, o cara tinha financiado uma casa que já era dele para botar o dinheiro no negócio, ele já tinha
financiado novamente um caminhão próprio para botar dinheiro no negócio. E a última coisa que ele tinha, que podia ser vendida, que ele não conseguiu mais financiar, era uma moto. Ele foi vender a moto e botou dinheiro no negócio. Quando o dinheiro acabou, aí ele chamou a consultoria. Aí eu falei, cara, até brinquei com ele no dia. Eu falei, bicho, o meu melhor conselho é tu alugar um caminhão de noite. Aí ele até deu uma descontraída, o cara tá carga pesado, mas vamos lá. Comecei a entender os números dele, a gente começou a fuçar, assim, muito critério de urgência mesmo, porque a situação estava muito feia. Sabe qual era o erro básico dele que ele cometia há 6, 7 anos de empresa? Precificação. Ele não sabia precificar o produto dele. Então, ele estava lá há 7 anos, 6, 7 anos de vida, vendendo sem margem de lucro. Porque ele calculava o preço naquela conta burra que a maioria das pessoas fazem, né? Falta de conhecimento, que é o quê? Eu compro por 100, boto mais, multiplico por 1,3 ou por 2 e pronto, eu acho que estou ganhando dinheiro. E ele não ganhava nessa estrutura. E aí eu fui, tracei um plano, eu ainda lembro certinho, a gente traçou um plano de equiparar, pelo menos, pagar as contas de 5 anos. Ele não tinha mais acesso a banco, ele não tinha mais nada para fazer. Falei, cara, aqui é na machadada, muda o preço de tudo. Quem não comprar, busca outra clientela, mas tua empresa tem que ser lucrativa hoje. Então, foi uma ação que a gente acabou fazendo. Como tem também empresas que eles são 100% organizados, controlados, tudo direitinho, eu me deparo muito com isso. E a pessoa me contrata só para entender aqueles números. Então, ele chega e fala assim, bicho, eu tenho tudo aqui, mas eu não sei o que eu faço com isso. E aí, eu acabo fechando pacotes onde eu sento ali uma vez por mês ou 2 vezes por mês e a gente faz essa análise de números, né? E aí é bacana porque, assim, ele tem toda a experiência dele do negócio e eu tenho uma cabeça que não está contaminada, corrompida com o dia a dia dele. E aí a gente acaba fazendo só essas análises de resultados. Então, eu acabo assim, contribuindo nessa gestão para o cara poder alcançar, né, dar novos saltos aí. Porque como eu falo para todos os clientes que me contratam, bicho, se no final de tudo, tu não estiver ganhando um pouquinho de dinheiro a mais, então não fiz nada aqui dentro. Porque não é só organizar. Organizar para ser organizado, eu não vou nem dizer que faz muito sentido, porque faz, mas assim, não alcança o principal resultado, que é ganhar um pouco mais. Então, eu sempre tento assim, terminou um trabalho que é esse, um dos principais trabalhos que eu faço, é o que o cara esteja ganhando um pouquinho a mais. Então, vocês vão até me ajudar depois, eu preciso dar um nome para isso. Porque eu não tenho nome para isso. Então, eu faço esse controle para depois fazer essa gestão. É um serviço que eu ofereço. O outro serviço que eu trabalho muito chama Desafio Empreendedor, que é uma franquia de Goiânia, de um cara também completamente fora da curva, chama Paulo Eustáquio. Ele era facilitador do Empretec, e aí ele percebeu que o Empretec era sensacional, mas faltava um passo além. O Empretec, você passa uma semana dentro do Sebrae, que é uma outra instituição que eu tiro muito chapéu, testando e aprendendo comportamentos empreendedores. Só que quando você sai daquela semana e cai dentro da tua empresa, acaba que você não consegue implantar tudo. E aí muitas coisas vão se perdendo, né? E aí ele percebeu essa necessidade de mercado e criou esse programa chamado Desafio Empreendedor. Para quê? Para pegar essas mesmas características aqui, só que trabalhar ela durante 7 meses. E aí ele começou a franquear isso por regiões, e hoje eu sou um dos consultores franqueados desse programa que chama Desafio Empreendedor. E assim, aqui em Imperatriz a gente já está vai para a 8ª turma, e eu te digo assim, é um programa assim, com uma outra pegada desse serviço que eu faço, porque isso a gente vai para a gestão de uma maneira geral, e que a gente atua assim no comportamento do empreendedor, que é algo que às vezes o tempo vai fazendo que alguns comportamentos empreendedores eles vão ficando apagados. Por exemplo, busca de oportunidades. Você pega um cara que está ganhando dinheiro, será se ele ainda está com aquela mesma vontade de buscar novas oportunidades como ele estava lá no início? Agora vem uma outra pergunta. Será se esse dinheiro que tu está ganhando hoje, ele vai se perdurar daqui 2 anos, 3 anos? Então, tem que começar a buscar oportunidade agora. Então, a gente starta esses conhecimentos.
E em relação ao resultado dessas empresas que participam, dificilmente tem empresas que ficam abaixo de 30% de ganho de faturamento. Dificilmente. Tem empresas que ficam abaixo disso. Pra você ter ideia, no período de pandemia, a gente estava rodando uma turma aqui em Imperatriz e só uma empresa que o segmento dele efetivamente parou, 100% parou, só uma empresa que não conseguiu bater as suas metas, porque o segmento parou. Todas as outras que estavam participando ficaram acima da meta que tinham traçado antes da pandemia. Então, é algo que a gente foca no comportamento do empreendedor. Não é focado para funcionário, não é para o gerente, é para o dono. A gente dá uma startada de novo nos comportamentos empreendedores que ele tem, que é planejamento, busca de oportunidades, monitoramento sistemático, saber correr risco. Então, a gente faz isso durante 7 meses com a pessoa. Então, hoje o meu leque de trabalho é esse. Primeiro, esse produto, esse serviço, né, que é de controle, né, ajustar todos os controles da empresa, e o outro, o desafio empreendedor, que é focar no comportamento do empreendedor. É isso que eu faço na minha atividade de consultor. Caraca, velho. E Marcelo, qual o principal perfil do empresário que entra no desafio com vocês? É mais aquele cara que já está com, tipo, no intervalo entre 7 a 10 anos de mercado, que já fica mais cheio de vícios, ou tipo, um cara que começou agora, mas que já tem condição de pagar, assim, entre aspas, o desafio, também pode estar suscetível a cair nesses mesmos erros. Porque são coisas que eu percebo... o desafio é mais para tu lembrar a pessoa coisas que ela fazia quando ela precisava abrir mercado, né? Também. Assim, né? Então, e desenvolver alguma coisa que ele não desenvolveu. Eu vou te dar um exemplo. Top Sport, uma empresa bastante conhecida aqui em Imperatriz, fez o desafio. Nadou de braçadas. E aí, hoje, se tu passar na frente da Top Sport, é outra vitrine, é outra cara. Inclusive, inauguraram fachada essa semana. E o Darcy compartilhou até um exemplo com a gente. Quando ele estava nessa revolução, um cliente chegou lá e entrou e falou assim: ô, gente, que tá de nova gestão, novo dono, como é que é? Porque tá tudo diferente. E alguém bem próximo a ele estava perto desse cliente lá e falou assim: não é do novo dono. É só o dono que mudou. A pessoa do dono o comportamento do dono que mudou. Então, em relação ao perfil, que a gente quer, assim, é pessoas que queiram evoluir. Existe, é claro, uma necessidade de capacidade de pagamento, é um programa longo, que tem um certo investimento, mas a gente não tem muito esse perfil assim. Acabou de abrir, já tem 10 anos, isso não conta. A gente só conta se a pessoa quer efetivamente evoluir. E outro detalhe, o desafio é um negócio muito pegado, é manhã, tarde, noite, a gente trocando ideia, pensando em estratégias. Então, o cara quando... A empresa da pessoa ou o telefone? É assim, a gente faz um encontro uma segunda-feira do mês, depois vai no dia seguinte ou durante aquela semana, fica lá 2h30, 3 horas na empresa do cara, alinhando tudo que vai ser feito durante o mês, e durante aquele mês inteiro a gente monitora ele. Monitora, cobra, liga, fala com o vendedor, avalia, tudo isso. Hoje mesmo, a gente rodou uma turma, eu e o Diego, em Açailândia, e o desafio lá já acabou. Mas hoje mesmo uma cliente, depois eu mostro aqui a foto para vocês, ela mandou ações do plano de ações, ó, mandou uma foto do plano de ação que ficou coisa para trás que ela continua fazendo, porque nós desenvolvemos comportamento nela. Então, isso aí é para valorizar a equipe dela, né? Porque no módulo 5 a gente trabalha essa questão de valorização de equipe. Caraca, velho. E vocês sabem que é um cliente, né? Que hoje é cliente de vocês. Foi, né? Açaí tecido. Olha o orgulho. Entendeu? Então, o perfil do empreendedor, é o empreendedor que quer ganhar dinheiro. Porque o nosso resultado é entregar valor. Valor que eu falo assim, entregar aumento de faturamento, efetivamente, aumento de lucro. Então, cara, esse é o perfil. É muito bacana essa visão. Porque, assim, hoje em dia, a gente tem muitos aventureiros. Né? A pessoa fala assim, eu quero começar a empreender. Aí, vai lá no Sebrae, corre no Sebrae, então vai mesmo na internet, bota ali um CNPJ, quer começar. Velho, a tua visão de uma pessoa dessa, que quer começar, né? Mas começa do jeito errado. Tem muita gente que vem te procurar, que começa assim e dá o tiro no pé e corre pra ti.
Eleilson, esse cara aí, ele para mim, ele tem uma grande fugiu a palavra aqui, vantagem, habilidade, um grande fator positivo nele. Ele tem coragem. Entendeu? Ele tem coragem. Isso eu tiro o chapéu. Então, eu não posso recriminar o cidadão que eu não tenho conhecimento de nada, eu vou lá e meto o peito e faço. Não, eu faço a parabenizar. Agora, sim, o empreendedor, ele tem um comportamento empreendedor que chama correr riscos calculados. Não é deixar de correr riscos. É correr riscos, porém calculados. Então, o cara precisa de informação. Então, eu acho que se você pegar esse perfil aí de empreendedor, que infelizmente a gente vê muito empreendedor por necessidade, né? O cara tá sem salário, aí ele vai lá e faz. Se tu pegar e atrelar esse cara um pouco de curiosidade para ele perceber a viabilidade desse negócio dele, né? Para ele ter um pouco melhor de gestão, ele vai longe. Então, o principal ele tem, que é coragem. O segundo, a gente precisa atrelar um pouco nisso com ele, essa vontade de buscar um pouco mais de conhecimento. Fiz um curso no Sebrae, eu sou fã do Sebrae, presto serviço do Sebrae, eu ministrei um curso lá, chama Gestão Financeira na Medida, que ele trabalha em 5 dias os pilares da gestão financeira. E aí participou um cara que queria montar uma hamburgueria. Aí a gente fez um trabalho de consultoria, eu mapeei tudo da hamburgueria dele, né, investimento, custo variável, despesa fixa, ponto de equilíbrio, quantos hambúrguer ele tinha que vender por dia e tal. Fiz todo o estudo com ele. Eu não vou dizer um estudo tão redondinho, porque a gente fez isso em 3 horas, né? Mas deu para dar um norte pro cara. Aí eu falei para ele assim, fulano, eu não lembro o nome dele, tá aqui, ó. Tu tem que vender isso aqui por dia e tal, não sei o que, isso tu vai ganhar. Ele falou assim, é impossível. Eu não vou vender isso aqui. O que eu vou vender lá é tanto. Eu falei, cara, se tu vender isso aí, vamos pensar logo em mexer no teu preço, mexer no teu custo, mexer na tua estrutura, porque senão, do jeito que tu tá me dizendo aí, não dá. E 2 mais 2 é 4, meu amigo. Não tem como fugir. Não dá. Aí ele, não, beleza. Pegou o negócio, eu vou pensar. Tá bom. Engraçado. Passou uns 7 meses. Encontro ele na Feira do Empreendedor aqui em Imperatriz, que é aqui do lado. Eu chego lá, nem reconheci ele. Pô, Marcelo, como é que tá, bicho? Vou tirar uma foto que eu falo demais de ti pra minha mãe, vou mostrar isso aqui. E eu tentando saber quem era, né? Aí, pá, tirou uma foto. Tá lembrando de mim, não? Eu falei, não, cara, me relembra aí que eu não tô lembrando. Cara, tu lembra? Aí foi lembrar. Eu falei, lembrei. Eu falei, e aí, como é que tá a hamburgueria? Eles, cara, quebrei no 3º mês, tu acredita? Estourei tudo que eu tinha, uma grana que eu tinha e tal, tudo eu quebrei. Aí eu falei, por que tu quebrou, cara? Tu lembra que tu falou os números aqui, eu disse que não dava? Pois é, realmente não dava não. Eu botei daquele jeito lá que tinha na minha cabeça e não deu. Se eu tivesse feito igual o padrão que tu tinha feito, tinha dado certo. Mas do jeito que eu queria, não deu. Eu falei, tu tá nessa felicidade toda. Aí eu falei assim, não, graças a Deus, logo eu arrumei um emprego, eu tô me recapitalizando. E hoje eu já sei que o caminho que eu tenho que percorrer. E aí é engraçado, um tempo depois, eu encontrei até o Thiago da Up, né? Uhum. O Thiago pedindo o hambúrguer dele depois. Né? E ele remontou a hamburgueria. Então, eu não sei como é que ele tá hoje, mas eu espero que ele tenha deslanchado e feito da forma certa depois. Então, é um cara assim, igual eu tô te falando, coragem ele tinha demais, e tem até hoje. E aí, eu plantei a sementinha dos números lá nele, né, da análise. Se ele deixou agora o negócio germinar, eu acho que agora ele foi. Primeiro ele aprendeu. Tu falou um negócio que eu acho que é muito importante, que essa questão de você saber vender, mas ao mesmo tempo você tem que saber muito bem gerir, principalmente o seu fluxo financeiro, né, do teu caixa. Porque não adianta eu vender horrores, né, é aquela coisa, o dinheiro entra por um funil e sai por um poço. É o primeiro erro. Muitos empresários, eles olham para venda. Meu amigo, você não tem que olhar para a venda, você tem que olhar para o lucro. Quem paga, o que vai para o teu bolso não é a venda é para pagar as contas. O que vai para o teu bolso é o lucro. Então, não adianta vender 200 mil, 300, sei lá. Quanto que vem para o meu bolso? Entendeu? Quanto que vem para o meu bolso? Então, é uma das coisas assim, que para mim é algo básico, em que infelizmente poucas empresas têm, é o cara enxergar quanto que a empresa dele dá de resultado. Depois que ele enxerga quanto que dá de resultado, se ela dá resultado, aí a gente passa por outro passo, que é a organização do que a gente chama fluxo de caixa, né? Que é o quanto que vai entrar, quanto que vai sair, se ele não vai se apertar naquilo dali.
tá? Mas eu acho que todo empresário precisa evoluir para quanto é que sobra de dinheiro para ele no final do mês. E uma coisa, eu vou falar da questão da vida pessoal. Converso muito com a minha esposa em relação a isso. A gente não pode estar olhando assim para quanto que entra de dinheiro aqui. A gente tem que estar olhando para o que a gente gasta e para quanto a gente está conseguindo guardar para os nossos planos. E acho que foi segunda ou foi terça, eu fiz um fechamento atrasado até, porque eu geralmente gosto de fazer até o dia 10, fiz o fechamento atrasado do mês passado, que eu faço meu fechamento financeiro, e mandei a foto para ela. Aí ela, que legal, a gente conseguiu reduzir nisso e aquilo, não sei o quê, vamos economizar mais nisso. Então é algo que eu enraizei lá em casa. Lá em casa a gente lida como gestão. É uma empresa. É uma empresa dentro normal. de casa. Fazer, mano. Tem que ser. Bacana, cara. Não posso ser, como é que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, lá em casa o espeto é de ferro, meu amigo. Em Tem que relação Tem uma pessoa que me ensina muito sobre isso, é o Marcos. Deixa eu te... Só um exemplo aqui rapidinho. O Diego me enche saco demais, porque lá eu faço os centros de custo, né? Despesa de casa, despesa de carro e tal. E aí eu tenho um grupo de WhatsApp, que é eu e minha mulher. Mata a cobra e mostra o pau. Olha o nome do grupo. Gasto família. Aí, o que só tá aqui dia hoje, né? Porque os outros eu já lancei na planilha. Aí ela vai dizendo o que ela vai gastando, ó. Aí todo dia ou todo final de semana eu vou e lanço na planilha, aí eu faço fechamento. Aí um certo mês eu chamei ela para conversar. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Nós gastamos R$20 com flanelinha. Eu acho um absurdo. Porque você vai dançar uma moeda, um negócio aí. Pois é, só que como a gente anota, 10 centavos, 50 centavos, R$2, não. Aí um mês, R$20 de flanelinha. Falei, vamos dar uma segurada nesses flanelinhas. Aí eu fui falar pro Diego, assim, Diego, bicho, tu acredita que de 10 em 10 centavos lá que a gente dá, eu e minha mulher, nós gastamos R$20 de flanelinha. Aí eu digo, tu deixa de ser mão de vaca, rapaz. Mas é porque eu faço a gestão bem certinha, né? Então eu bato em cada número. Né? Mas isso tem gente que fala assim, isso é toque. Eu não vejo como toque, eu vejo como uma organização, porque matemática é números exatos. Sim. Né? Se der uma quebra ali, automaticamente ela vai refletir lá na frente. Sim. Né? Então, assim, se não tiver ali essa organização mesmo ali enxuta, né, o negócio não anda. Eu tiro isso como base, a Like. A Like, a gente não tinha, né, Marcos? Assim, uma estruturação muito bem, igual a gente tem hoje. A gente teve que aprender mesmo na pele. A quê? Não, a gente tem que vender. Tem que vender, igual tu falou. Só que nós temos que ter uma organização financeira muito bem estruturada. Porque se a gente não fizer isso, automaticamente as coisas não rodam e o negócio não escala. Não tem como. Aí tu gasta muito esforço para vender e tu não sabe a produtividade desse esforço, que é o lucro, né? Justo. Por isso que eu olho muito pro lucro. E como lá em casa a gente tem a meta de recurso financeiro a ser economizado no ano, aí eu fico monitorando mensalmente. Nossa meta é X, esse mês foi tanto, falta tanto. E aí vai. E assim, cara, por incrível que pareça, eu não sou mão de vaca. Muita gente diz que eu sou, mas eu não me considero. Tem que levantar pra Joel, né? Eu controlo tudo, mas assim, eu não faço disso uma paranoia de não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, entendeu? É tanto que tem um hobby que é salgado demais e eu consigo gerenciar em cima disso tudo, entendeu? Então acho que eu falo assim para qualquer pessoa, quando tu conseguir instituir uma gestão financeira dentro da tua casa, para tu e tua mulher olharem para onde vocês precisam chegar, bicho, a tua relação com marido e mulher vai evoluir demais. Porque acaba com certas até confusõezinhas bobas, assim, de tá gastando demais com isso, tá gastando demais com aquilo. Aí o papo já é outro. Olha o que tu tá fazendo com o nosso objetivo. Eu conversei isso com a minha esposa ontem, né? Entendeu? E, por exemplo, quando eu fui comprar uma bicicleta que eu tenho para competir, que foi um preço salgado, a nossa conversa foi essa. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas vai conversando com alguma coisa, fica 3 horas gravado aí. A gente, quando casou, quando a gente noivou, a gente comprou um terreno, que é onde a gente mora hoje. Aí já foi a prova de amor, né? Porque se não der certo, para depois resolver essa querendo. Compramos um terreno. Aí eu falei assim, nós vamos construir uma casa, mudar sem dever nenhum centavo.
Agora, para a gente fazer isso, a gente tem que começar a construir pelo menos com X reais na conta. Aí a gente começa com a receita do dia a dia, a gente termina, né? Fiz as contas, uma casa vai ser 15 meses para terminar, tanto mil por mês a gente consegue botar, a casa vai custar tanto, a gente tem que fazer isso. Estruturamos tudo certinho, beleza. Rapaz, no meio do negócio, eu olhei, fui inventar de ficar navegando, olhei com uma viagem saindo de Imperatriz para Miami, tava acho que 10 mil pontos, ida 10 mil volta, 40 mil pontos. Eu olhei no cartão, eu com 80, 60 mil pontos, eu não lembro. Falei, putz, vou para Miami de graça. Eu tenho um plano de aqueles planos que a gente paga por mês para poder tantas diárias, não sei aonde, né? Aí quando eu olhei, tinha lá, novo hotel credenciado, Miami. Eu falei, não acredito. A passagem e hospedagem garantida, Tudo né? cooperando. Não, tava todos o universo cooperando. Aí eu cheguei e mostrei para ela. Eu falei, passagem e hospedagem, Miami. Nosso sonho, assim. Só acho que sonho de todo pobre. Aí, beleza. Aí, é o seguinte, o que falta aqui é só o dinheiro das compras, né? Porque quem vai para Miami vai para comprar. A gente fez umas contas e tal, quanto que a gente ia gastar lá. Quando a gente olhou assim, mais ou menos pro número que a gente achava que ia gastar em Miami, aí nós ficamos assim uns 3 dias aquele negócio. Vontade de ir para Miami. No corpo todinho. E lembrando da casa. Resultado. A casa tá lá e eu nunca fui para Miami. Entendeu? Porque a gente chegou e bateu o pé. Não, a gente vai ter outras oportunidades, né, de Miami. Ninguém imaginava que o dólar ia estar 5,40, né, agora. A gente vai ter outras oportunidades para ir para Miami, mas não é o momento agora. Vamos pegar esse dinheiro que a gente iria gastar lá e vamos deixar no nosso caixa da casa. É tanto que, assim, cara, bateu certinho, assim, foi um planejamento que deu redondinho. A gente começou a casa quando a gente disse que ia começar, terminamos a casa quando a gente disse que ia terminar. Ela é até engraçada, até isso deu certo. Ela engravidou quando a gente tinha programado, pariu, mudamos para casa. Rapaz. Foi um negócio assim, muito bem assim, coisa de Deus abençoando com o nosso esforço, né? Foi bem redondinho. Objetividade. Planejamento. Planejamento é tudo, cara. E Marcelo, cara, tem uma pergunta que deu certinho que tu falou, que é um dos gatilhos do desafio empreendedor, né? E como é que o Marcelo faz para conseguir se manter sempre motivado a pegar os seus objetivos? Talvez seja a mesma receita que vocês passam lá, porque não é possível que o cara, que depois de 7 meses ali, intensos ali, imerso, aprendendo e crescendo para melhorar o seu negócio, o cara vai esfriar de novo depois. A resposta é uma palavra só, objetivo. Por exemplo, por que eu acordo 5 horas da manhã? Entendeu? Melhor parte do sono. Porque eu sou fissurado em competição e para mim ir para uma competição eu tenho que estar bem, preparado. E eu tenho um calendário de competições. Pensando semana que vem na outra eu vou para uma, depois de um mês eu vou para outra. Começo do ano eu vou para uma maratona que eu sou fã de fazer, que é o Serapió, que são 4 dias de prova, 100 quilômetros mais ou menos todo dia, que é uma travessia entre... Esse ano vai pegar de Barreirinhas até alguma cidade do Ceará, não lembro. Mas geralmente é Piauí e Ceará. Esse ano vai ser Maranhão, Piauí e Ceará. Caramba. Aí eu tenho que estar bem. Se eu tenho esse objetivo, aí eu acordo 5 horas da manhã, pego minha bicicleta, vou pedalar. Hoje mesmo já fui na Coquelândia. Não sei se vocês sabem onde é a Coquelândia, ali, Estrada do Arroz. Hoje já fui na Coquelândia, entendeu? Então, assim, é o objetivo. Então, uma coisa que a gente ensina muito no desafio, na verdade é o nosso primeiro módulo. Meu amigo, qual é o teu objetivo? Se vocês a gente fizer uma pesquisa, você vê que a maioria das empresas não tem metas, cara. Não tem metas. Só venda. Só venda. O cara vai vendendo e tá bom, tá ruim. Melhorou, piorou. Não tem metas. Então, o primeiro módulo de desafio é: qual o teu objetivo? Vamos traçar o objetivo juntos aqui. Traçou, esse objetivo é significativo para ti? Então, show de bola. Vou te dar um exemplo. Açaí Tecidos, lá de Açailândia. A gente fez o primeiro módulo do desafio, que foi o objetivo. Quando eu fui traçar as metas, o pessoal assim, ficou desacreditado. Cara, pronto, eu tracei naquele dia da like aqui. Tu lembra que eu vim para cá? Sim, sim. Quando eu tracei os objetivos, todo mundo, não, você tá maluco. Tu quer sair de X para Y?
A gente tá no meio de uma pandemia e tal. Eu falei, gente, eu tô analisando aqui de fora os números que vocês têm, com os produtos, o novo mercado que vocês estão atendendo. Na minha opinião, vocês têm como chegar sim a isso aqui. Traçamos esse objetivo. Até onde eu acompanhei, eles estavam em 6, 7% acima da meta que eu tracei, que eles não acreditavam no início, que depois passaram a acreditar. E eu tenho certeza absoluta, já falei até com o pessoal, falei até com a Elisângela, falei, Elisângela, eu estou separando o dia de comprar roupa para confraternização, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão chegar nisso aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz no desafio é isso, é algo que eu faço para mim. Então, eu tenho o meu objetivo como atleta, eu tenho o meu objetivo como professor, e eu tenho o meu objetivo como pai, entendeu? Como pai, como marido, eu tenho esse objetivo na família, né? Então, como eu tenho isso, é o que me faz segurar essa vida doida, né? De acordar às 5h30 da manhã e dormir 11 horas, acordar às 5 horas da manhã, dormir 11 horas. Mas é assim, é o tempo que a gente tem, né? Rapaz, para encerrar, né? Inspiração, cara. Porque é uma história bonita dessa. Uhum. Marcelo, e como é que vocês ensinam a passar essa motivação? Porque eu sou o dono da empresa, estou aqui motivadão e tal, com uma baita meta. Como replicar isso para a equipe? É através de bonificação ou é realmente abrindo o livro dos sonhos? Olha, gente, nosso sonho é esse daqui, eu quero que você durma para sonhar junto comigo. Como que é? Porque para a família, entre aspas, é um pouco mais fácil. É difícil entrar na cabeça da esposa. Uhum. Mas só que você tem liberdade para conversar com ela. A nível patrão-empregado, o negócio eu imagino que é um pouco mais estreito, né? Uhum. A receita, Marcos, é a mesma. Primeira coisa. Tu tem que conseguir identificar na pessoa o que motiva aquela pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei numa empresa, esse cara assim, já falei várias vezes pro dono, falei, cara, assim, é um ótimo vendedor, mas saiba que ele só vai até aí. Então, não acompanhe e tal, mas não adianta nem se forçar. Por quê? O que acontece? Esse cara, ele botou na cabeça dele, vou chutar um valor aqui, que R$2.000 é o que ele precisa. Então, não adianta eu chegar para ele e dizer assim, vende isso aqui que tu vai ganhar 3. Isso o cara já declarou para todo mundo. Meu amigo, minha vida é R$2.000. Eu me programo em cima disso aqui. Se eu ganhar 2.100, não é que eu faço. Não faz nem diferença na minha vida. Minha vida é R$2.000. Então, o grande desafio é identificar o que motiva cada pessoa. Né? Que é a mesma coisa que você tem que fazer em casa. Né? Identificar o que motiva ali a tua família. Segunda coisa, você tem que ser exemplo do que você está tentando que as pessoas façam. Porque não adianta, por exemplo, eu dizer assim, pessoal, a gente tem que ter zelo pela empresa, a gente tem que deixar tudo limpo, a gente tem que cumprir horário. Aí eu vou e chego 9 horas. Então, a liderança... Um livro sensacional também que tem, o Pai Rico, Pai Pobre. A primeira coisa que ele ensina pra gente é isso. Liderança é exemplo. Liderança é exemplo. Então, identifica o que a galera faz com que a galera se motive. É dinheiro? Pode ser que seja dinheiro. É o clima organizacional. O que é? É a experiência que ele está adquirindo? Não sei. Você como líder, tu tem que trabalhar com pessoas aí, você tem que identificar o que motiva essa pessoa. E depois quando tu identificou todos esses pilares que tu quer trabalhar, aí tu tem que ser exemplo disso tudo. Então, por exemplo, eu não posso, aí vou dar um exemplo pessoal que é mais simples. Eu não posso, por exemplo, dizer para minha esposa fazer certas privações e eu não fazer. Entendeu? Como é que eu vou ensinar para minha filha pontualidade se eu só chego atrasado? Então, é exemplo. A mesma coisa na empresa. Como é que tu quer que o cara se empenhe em bater a meta? Se você não se empenha. Essa semana, um cara que eu atendo, tem uma assessoria mensal com ele. Ele me ligou e falou assim, cara, eu tô com uma empresa pequena, sou eu, o gerente e 2 funcionários. Eu pedi pro gerente ajudar a menina na limpeza e ele achou ruim, porque ele é gerente. Como é que eu faço para lidar com essa situação? Eu falei, vai lá e limpa junto com ele. Porque se tu for lá e limpar junto com ele, primeiro, igual tá dizendo, tu não tá no nível de ter uma pessoa para isso. Então, como é que tu quer que o cara se esforce para fazer isso se tu não faz isso pela tua empresa?
Então, a próxima vez que tu vê limpo, tu chega e fala assim, começa a limpar, diz, me ajuda aqui. Tu vai ver que ele vai ver que tu tem amor pelo aquele negócio. Então, é a liderança. Como a gente faz isso é sendo esse exemplo nessas situações. É isso que eu tento muito fazer. Consigo fazer, não em todo momento, ninguém é perfeito, mas eu tento ser esse exemplo, tento fazer as coisas, entendeu? Tento melhorar. É isso que a gente tem que tentar fazer. Marcelo, trouxe presente para nós? Cara, eu trouxe. Eu não sei se eu entendi bem a lógica do negócio, mas eu trouxe um presente simples que foi um lápis para cada um. Se eu soubesse que ele tava aqui, tinha trazido ele também. Rapaz. Cara, eu lembrei tempo de escola. Tinha que ter entregue antes para nós anotar tudo, né? Era. Ainda bem que eu tava com a caneta aqui. E assim, o porquê do lápis que eu trouxe para vocês. Primeiro, eu acho que a gente tem sempre a oportunidade de construir, né? Ou de reconstruir. E aí eu acho que o lápis ele simboliza isso, né? Tu pode escrever, tu pode apagar certas situações. Então, por essa simbologia. E a outra porque eu sei da criatividade de vocês de construção, de ideias, de marca. E eu sei que tudo parte muito do papel. E eu sei que o cara que é criativo raiz, ele não é muito chegado na grafite. Ele gosta mesmo é do lápis e tudo. Então, por isso que eu trouxe um lápis para vocês. Show. E terceiro porque foi barato também. Né? Sendo bem sincero. Foi mais barato do que o dinheiro do Floriano, foi? Pessoal, mas finalizando aqui esse quadro, eu comecei falando um pouquinho sobre o Marcelo, mas eu quero finalizar também falando, né, dando aqui um pouquinho do meu parecer, não porque eu tô na frente dele, mas é um cara que eu aprendi a admirar bastante. Foi uma das primeiras pessoas que lá na Oxigênio, ele falou até aqui no vídeo, foi uma das primeiras pessoas dentro da Oxigênio que me recebeu. Né? Eu lembro que, como se fosse hoje, quando eu entrei naquela última sala, foi a primeira sala que eu entrei, o Marcelo foi a primeira pessoa que veio, né, perguntar quem eu era. Pô, velho, ninguém nunca nem tinha perguntado quem que eu era. Né? Uma educação possível chegou pra mim perguntando quem que eu era. E eu contei um pouquinho da minha história pro Marcelo. Ele sentou ali, ele ouviu um pouquinho e me falou assim, cara, seja bem-vindo. Eu lembro como se fosse hoje. Isso ecoa muito hoje. Na minha vida, particularmente, porque a Oxigênio, para quem não sabe, ela foi o start para muita gente, né, que trabalha hoje aqui em Imperatriz, tanto na parte de tecnologia, né, como outros profissionais liberais. Inclusive né? para nós, né? Eu e Marcos hoje certeza, né? Falando certamente, a Like nasceu praticamente dentro da Oxigênio. Como muitas empresas. Like, a Up nasceu lá, né? Muitas empresas. E o CIA nasceu, o CIA, entre aspas, nasceu lá, porque o Gabriel deu aula lá também. Muita gente nasceu lá. Bacana. E é um apreço, um carinho, uma admiração que eu tenho muito grande pelo Marcelo, pelo Wagner e pelo Diego, que foram pessoas que foram pontes para muitos negócios crescerem, né, e estarem onde estão hoje. E é um cara que com certeza vai voltar. Vai voltar porque, assim, o espaço aqui tá livre para ele e ele é um cara que tem muita bagagem, tem muita coisa para contar. Uma baita aula. Né? Uma aula aqui que eu praticamente não falei, eu fiquei só ouvindo porque só recebendo, cara. Né? Mas, enfim, cara, muito obrigado por você ter acolhido, né, o nosso pedido e muito obrigado por essa aula que você deu para mim, Marcos, aqui hoje e para muitas pessoas que eu creio que vão assistir esse vídeo. E para você que ficou até agora, se inscreva no canal. É isso aí. E compartilhe e deixe seu comentário aí. E siga o Marcelo também. Teu Instagram é? Celo M. Silva. Agora eu vou abrir só uma aspa aqui. Eu quase não mexo nesse Instagram. Mas de repente, qualquer hora dessa, aparece um vídeo dele lá caindo de bicicleta, ele ganhando o prêmio, né? Lá Quem sabe será pior. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você ter ficado com a gente até o finalzinho desse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha somado bastante, né, com a sua vida. Valeu? Valeu. Até mais. Agradeço. Valeu.